sua apostila aí na página 115. Então, nós temos aqui agora as figuras de pensamento. Nós já falamos das figuras de palavras, né? São chamadas figuras de palavras porque há uma substituição de uma palavra por outra por causa de uma simbologia, de uma semelhança, né? De uma similaridade entre uma palavra, entre um sentido e outro, para gerar esse efeito de sentido expressivo da figura. Agora, nós temos as figuras de pensamento, que elas não estão somente... esse processo estilístico não está somente na palavra em si, né? Mas está na ideia que a palavra remete, tá certo? Então, as figuras de pensamento são, assim, descritos porque indicam processo estilístico que se dão no âmbito do pensamento. O sentido figurativo se dá no sentido geral da frase, por isso é necessário o entendimento da mensagem na sua totalidade. Assim, entender a mensagem por inteira, para você saber do que se trata, ok? Então, ó, primeira figura de pensamento. Ô, meu filho, como é que você tá? Sentiu minha falta? Uai, senti. Já até falei que sua mãe, Matheus, não tá estudando mais, não? Ô, Marcelo, Matheus não tá estudando mais, não? Você sumiu, né, Maria? Tô vendo, Matheus. Segundinha. Ela falou assim, Maria, eu já não vou falar mais nada, porque essa aula de segunda-feira, dizer que a primeira é muito difícil. Falei, não tô entendendo, esses meninos... Ele fica dormindo. Eles iam pra escola segunda-feira, 7 horas da manhã, uai, esses meninos. A única hora, 7 horas da manhã, que eu vou ver a sua, Maria. Mas eu sei que é complicado mesmo. Se a gente tiver que sair, é outro ânimo, né? Você tem outro ânimo para sair. Vocês procuram ficar perdendo a aula, porque por mais que você assista a aula gravada depois, não é o mesmo conteúdo, você não pode tirar dúvida mais, às vezes na hora da aula vai ter uma dúvida, você vai ficar com a preguicinha de me mandar uma mensagem, né? Então você tem que... Vai assistir a aula à tarde? Realmente. Assistiu a aula à tarde, deu dúvida, então me manda mensagem. Mário, assisti a sua aula aqui, você falou isso, eu não entendi, você pode me explicar? Porque senão vocês ficam muito prejudicados, porque essa aula à tarde, sem só assistindo, fica ruim, tá? Deixa eu abrir nossa... Esqueci, gente, de abrir aquele slide poderoso aqui para nós, ó. Pra gente fazer... Dá para entender melhor, né? Quando a gente trabalha com essas figuras de pensamento aqui, quando a gente está vendo. Então, as figuras de pensamento são no âmbito de entender, no âmbito do pensamento, né? Você tem que entender a frase inteira, ok? Então, ó, a primeira que nós temos aí hoje é a hipérbole. A hipérbole já é a nossa antiga conhecida, né? Hipérbole é o exagero, né? Para expressar que, nossa, estou com muita fome, eu estou morrendo de fome. Na verdade, você não está morrendo de fome. Morrendo de fome os meninos da África, né? Mas a gente está com muita fome. Assim, não é o humor negro que eu estou fazendo, estou falando a verdade. Mas a gente não está morrendo de fome, né? Graças a Deus, a gente aqui não está morrendo de fome. Então, nossa, demorei um século para chegar em casa ontem. Peguei o coqueiro na hora de liberar as escolas todas. Demorei um século. Você não vai demorar um século para chegar em casa, mas para ganhar força expressiva. E aí, por que eu preciso de entender a frase inteira? Porque, olha, se eu falar só século, você não vai entender. Mas eu demorei um século para chegar em casa ontem. Você entende a frase na sua totalidade, ok? Então, a hipérbole é o uso do exagero. Essa mochila está pesando 1 tonelada. É a mochila que vocês levam para a escola de vez em quando. E o eufemismo também. Essas figuras de pensamento já são nossas coleguinhas antigas, né? O eufemismo é quando eu suavizo uma expressão que pode causar um choque no leitor, no ouvinte, né? Ó, seu tio estava internado, morreu. Pronto, é capaz que a pessoa morre também, né? Tem um ciricutico, porque você tem que usar uma expressão que vá dar uma abrandada naquilo ali que a pessoa vai ouvir. Ó, então, estava internado, né? Deus também quer o que é bom, né? Partiu dessa para melhor, né? Então, a gente usa expressões que podem suavizar. Eu não posso falar que a pessoa é burra, porque não sabe por matemática. Não, não é? Nossa, ele é menos inteligente em matemática do que em literatura, né? É a pessoa feia, você não chama a pessoa de feia, só brincando, igual eu brinco com vocês, né? O feio. Mas geralmente nem os feios eu brinco assim, né? Porque o feio é feio mesmo e pode levar aquilo a sério. Mas eu brinco só com quem é bonito. Quando eu chamo de feio, é porque é bonito. Ó, a pessoa feia, ela é desprovida de beleza física. Igual a esposa do senhor Simão Bacamarte, vocês lembram? O alienista, que vocês viram lá no 8º ano, que conta o Machado de Assis.
que o Simão Bacamarte ele escolheu a esposa dele não por características físicas, porque ela não era dotada de beleza física, quer dizer que ela era feia, mas ela tinha uma boa saúde, ela digeria bem, ela dormia bem, né? E então ela ia dar para ele filhos fortes e saudáveis, né? Então, não tinha. Até o tio dele falou: meu filho, você vai casar com essa menina, mas não tem assim, uma aparência muito elegante, né? Porque ela é feia. Então, o eufemismo é para suavizar. Aí na sua página, eu estou na sua página 115, tá, gente? Aí tem o eufemismo que eu pus aí da sua página 115. Eufemismo é utilizado para dar uma informação, trocando termos que poderiam ofender. Ô, Rafael tá caindo a alma. Depois do eufemismo aí, ó, nós vamos ter, nessa apostila, antítese ou paradoxo, que já até caiu no nosso... Antítese e o paradoxo, que já até caiu no simulado, né, eu acho. Antítese, eu vou utilizar termos contrários, expliquei semana passada, né, que tiveram 2 meninas com dúvida. A antítese é o emprego de palavras com sentidos contrários, né? Nasce o sol, não dura mais que um dia, depois da luz se segue a noite escura. Nasce, morre, sol e dia, luz e escuridão, né? Isso é antítese, emprego de termos com sentidos opostos. Ó. Não existiria som se não houvesse o silêncio, né? O som e o silêncio. Já o paradoxo, também chamado de oxímoro, paradoxo ou oxímoro, são aquelas expressões que eu emprego antítese, mas é num sentido assim, impossível de existir. São que as ideias inconcebíveis. Amor é o fogo que arde sem se ver. Ô, gente, mas como assim? É o fogo que arde sem se ver? Qualquer fagulha, quilômetros de distância, a gente vê. Né? Então, se o fogo está ardendo, você está crepitando a chama, a gente enxerga. Né? É ferida que dói e não se sente. Mas como é isso? Que dói e não sente? Não tem jeito, né? É um contentamento descontente, não tem possibilidade de acontecer, né? Então, isso é um paradoxo. Aí, ela dorme acordada. Quer dizer que a pessoa tem um sono leve, né? Dorme acordada. Não tem jeito de dormir acordado, não. Hein? Dormir com o olho aberto ainda tem jeito, né? A cobra dorme com o olho aberto, né? Que a cobra não tem pálpebra, né? Mas dormir acordada dorme acordada. Ué, mas eu dorme, eu tô acordado. Deixa eu ver aqui o que nosso... incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. A sua postura trouxe esses exemplos. Pois para temperar a tirania, como quis que assim fosse, como quis que aqui fosse a neve ardente, permitiu parecer-se a chama fria. Neve ardente, a neve que é fria, e a chama é ardente. Neve ardente e chama fria, tá tudo descompensado. Entendeu o que é o paradoxo? Ideias inconcebíveis, né? Coisas impossíveis de acontecer. E, geralmente, essas ideias são usadas, né, pelos escritores, pelos poetas, para expressar um sentimento amoroso. Porque o amor é que é assim, né? Esse trem que deixa a gente descompensado, torto, sem dormir, com olheira, mas que a gente gosta. Entendeu? É um mal que te faz bem. Olha, é um mal que te faz bem, não é? Que isso, Depois nós... Maria? Pode? Não é, mas não é. Geralmente é para caracterizar o amor, o sentimento amoroso, não é? Depois nós temos outra que já é nossa coleguinha, antiga, ó, a personificação. A personificação ou prosopopeia é quando eu atribuo características de seres vivos, seres humanos, para seres inanimados ou não humanos. Por exemplo, naquela noite a lua beijava o céu. A lua não beija o céu. As ondas lambiam as pedras. Onda lambendo pedra, porque parece ter uma cena erótica, né? As ondas lambiam as pedras, não tem isso. Eu estou atribuindo característica de ser humano para seres inanimados e irracionais. O que lambe é só ser humano ou ser racional, né? O gato também lambe o leite, o bebê, né? O cachorro lambe, sei lá, o doce cão no chão. Lamber, o ato de lamber é de ser humano. A Cissa chegou. Outra coisa, o vento varreu toda a cidade. Ai, ai, ai. Vou levar esse vento para minha casa, fazer faxina. Vento varre? Não.
Mas é para ganhar força expressiva. Tá vendo como é que eu preciso da frase inteira para entender o que está sendo dito? O vento varreu toda a cidade. Quer dizer que aquele vendaval que passa, que na verdade não varre, né, gente? Ele não varre a cidade, ele suja a cidade, que ele balança tanto as árvores e vai levando tanto lixo de um lugar para o outro, que ele acaba sujando mais do que varrendo, né? Então, a prosopopeia ou personificação é quando os animais conversam. Quando eu cheguei, minha cachorra sorria de alegria. Não tema comigo, não, porque cachorro não ri. Não, Maria, minha cachorra ri. Ela faz assim, que ela tá te cheirando e tá feliz, e o nariz arrebita e mostra o dente. Mas ela não tá rindo, não, é. Igual as hienas que riem. Elas não riem, né? Elas emitem aquele som de medo. Elas só riem de medo. Tanto que dizem que se você rir pra hiena também, ela te ataca, porque ela viu o seu dente, ela pensa que você tá ameaçando. Então, não existe isso de cachorro rir, tá? Ironia. A ironia é top. A ironia, eu falo uma coisa querendo dizer o contrário daquilo que eu falei. Né? Você está sendo irônico, é Machado de Assis puro, né? Machado de Assis que é irônico. Ironia é a afirmação de algo contrário ao que se queria dizer. Que pessoa educada entrou sem cumprimentar, quer dizer que a pessoa não tem educação nenhuma, certo? Nossa, mas feio que você tá, hein? Porque a pessoa tá muito bonita. Não, essa roupa sua tá linda, tá porque tá ridícula, tá uma marmota, entende? Entendido, gente? A ironia. Depois, aqui, ó, o exemplo que a apostila trouxe foi uma expressão do Machado de Assis, Memórias Póstumas. Nós vamos ler Memórias Póstumas de Brás Cubas ano que vem. Ele fala assim, olha, Marcela era boa moça, lépida, sem escrúpulos, um pouco tolhida pela austeridade do tempo, quer dizer que ela estava velha, que lhe não permitia arrastar pelas ruas os seus estovamentos e berlindas. Luxuosa, impaciente, amiga de dinheiro e de rapazes. A Marcela, gente, era uma prostituta de luxo com quem o Brás Cubas, que é o narrador do personagem, defunto autor, ele se envolveu na juventude dele. Tá sob certo que ele fala assim, olha, ela era amiga de dinheiro e de rapaz. Aqui ele está usando um eufemismo, né? Mas depois ele fala assim, Marcela amou-me durante 11 meses e 15 contos de réis. Nada menos. Quer dizer que ela só ficou com ele enquanto ele tinha dinheiro, entendeu? Então isso aí é uma ironia dele. Aqui, gradação, depois que nós temos. Nós vamos ver muita gradação agora. O barroco, que é a escola literária que a gente estuda esse ano, trabalha muito a gradação. O que é gradação? Gradativamente vai colocando, apresenta uma ideia, ou essa ideia pode ser em progressão, em ascensão, ou pode ser em declínio, né? Por exemplo, o trigo nasceu, cresceu, espigou, amadureceu, colheu-se, mediu-se. Pronto, ó. Plantação de trigo até a medição e armazenamento. Então, isso aí é a apresentação de uma ideia em progressão ascendente, né? O trigo nasceu, cresceu, né? Foi só melhorando a ideia de que o trigo está sendo plantado, cresceu, né? Espigou, foi colhido e medido. Quer dizer que foi uma produção boa, certo? E nós temos a gradação também em anticlímax, que é quando, por exemplo, o barroco que tem essa gradação, que ele fala assim, ó, não espere que o tempo transforme essa flor, tá falando da moça, né, que é bonita, mas a feminilidade do tempo, o tempo passa rápido, e a beleza vai passar. Não espere que o tempo imprima nessa flor sua pisada. Você vai se transformar em terra, em cinza, em pó, em chão, em nada. Você vai se transformar em terra, porque você morre, vai para debaixo da terra. Em terra, em cinza, porque você pode ser cremado também. Em pó, porque vai virar pó. Então, esse pó o pó voltará. Terra, cinza, pó, sombra. Ah, pronto, a sombra já não tem mais nada. Nada. Então, essa é uma gradação em descendência, né? Em declínio, digamos assim, né? A gradação em ascensão é a gradação em declínio, ok? Apresenta as ideias em progressão, gradativamente. Depois nós temos apóstrofe. Presta atenção o que é apóstrofe. Apóstrofe
é aquela figura de linguagem em que eu vou a voz poética, né, geralmente do poema, da poesia, interpela uma divindade, interpela a Deus, interpela a coisas. Por exemplo, ó mar, por que não apaga com tuas sombras de tuas vagas do teu manto este borrão? O eu lírico, que é o Castro Alves, né? Isso eu tirei daquele livro que vocês fizeram trabalho no passado para mim, Navio Negreiro, que ele fala assim: dizei-me vós, Senhor Deus dos desgraçados, se é verdade ou se é mentira, tanto horror perante os céus. Dizei-me vós, Senhor Deus dos desgraçados. É o vocativo, né? Ele está falando com quem? Com Deus. Então, isso é uma apóstrofe. Interpelação da voz poética a pessoas, divindades ou coisas. Então, toda vez que a voz poética interpela alguém, quando ela está falando com alguém ou alguma coisa, né? Que eu tenho ali um vocativo que me indica com quem que aquela voz poética está falando, é um apóstrofe. O que é voz poética? É aquele o eu lírico que nos fala no poema, poesia e música. Ok? Dizei-me vós... Olha, eu coloquei ali, gente. Dizei-me vós, Senhor Deus dos desgraçados. Estou falando com o Senhor Deus. Ó mar salgado. Ó Fernando Pessoa. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Bonito demais esse poema do Fernando Pessoa, né? Fernando Pessoa é dos maiores poetas portugueses da modernidade, né? Porque o maior poeta português é o Camões, indiscutivelmente, né? Mas Fernando Pessoa é um grande nome. E ele escreveu O Mar Salgado. Ele está falando com quem? Com o Mar Salgado. Então, ele está falando com uma coisa personificada, né? É um apóstolo. Quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram. Quantas mães, enfim, rezaram. Quantas noivas ficaram por casar. Para que fosses nosso, ó mar. Está falando da grandeza do povo português ter descoberto os mares aí. Os caminhos das Índias e das Américas. Então, ok por hoje? Ó, por agora, né? O que nós já vimos aqui? Vocês vão fazer as atividades 6 e 7 da página 117, 6, 7, 8, 9, 10. E ele tem dever para Rafa. Isso mesmo. 6, 7, 8, 9, 10. Tá bom? Mandar para ti até amanhã. Vou colocar lá no nosso bloquinho. Ó, galera, depois nós vamos lá para as figuras de construção, na página 120. Pegou? Ó, página 120, figuras de construção. As figuras de construção são assim chamadas porque estão associadas ao nível sintático, estrutural do texto. O que é isso? Estão associadas ao nível sintático. É a dependência de uma palavra da outra na frase. Lembra da análise sintática que a gente fazia? O que é o sujeito, o que é o predicado, né? Cada função que uma palavra desempenha naquela frase, né? Porque dependendo da frase, uma palavra numa frase pode ser sujeito, na outra frase ela pode ser objeto direto, né? Então, a análise sintática, ela analisa isso daí. A análise analisa. A função sintática analisa isso aí. Então, nós vamos ver aqui no nível sintático as figuras de construção. A primeira, tô igual cebolinha. A primeira que nós temos aí é o pleonasmo. O que é pleonasmo? É a repetição desnecessária, não é? No caso da literatura, por exemplo, é para reforçar uma ideia, né? Todos subiram em cima do palco, quer dizer que todos subiram para cima do palco, mas eu não preciso falar que subiram em cima. Para subir tem que ser em cima, não tem jeito de subir embaixo de alguma coisa. Subiu em cima. Nós temos o pleonasmo que é aceito pela literatura porque é para reforçar uma ideia. Por exemplo, eu vi com meus próprios olhos. Quer dizer que eu tenho certeza disso que eu estou falando. Eu vi, eu sou uma testemunha ocular. Eu vi, realmente. Esse tipo de pleonasmo, né, para reforçar a ideia. Pisou a uva com os próprios pés. Quer dizer que a pessoa mesma fez o seu vinho. Entendeu? Agora, quando eu falo assim, entra para dentro, volta para trás, hemorragia de sangue, elo de ligação. Hemorragia já tem que ser de sangue, né? Hemo é sangue. Elo de ligação. Se eu tenho uma argola que não liga uma coisa na outra, não é um elo. Elo é só quando liga, quando une.
certo? Se tiver vazio, puro, sozinho, ele já não é mais um elo, ele é uma argola, né? Aí nós temos, por exemplo, como é que chama? Tem outra que o povo fala demais, gente. O subir para cima, entrar para dentro, hemorragia de sangue. São esses pleonasos, que são os chamados pleonasos viciosos, né? Elo de ligação, uma notícia, uma novidade nova, uma notícia nova. Como é que é? Aí eu vi um dia desse, é muito bacana. Esqueci agora como é que é a outra, que a gente usa muito, que a gente fala, o pessoal fala, tô falando assim, pessoal da mídia, sabe? A de unificação, depois a gente lembra. Então, pleonasmo é essa redundância, tá bom? Depois do pleonasmo, nós temos o hipérbato. A gente tem que prestar atenção na aula, tá? Você tem que ficar ligadinho na tia aqui, de olho na tela e de olho na sua apostila. Você ir grifando as coisas importantes aí, tá? O hipérbato é a inversão sintática. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo, o heróico brado retumbante. Qual que é o sujeito dessa oração? Porque ouviram é o verbo. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. As margens plácidas do Ipiranga, achei. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo, certo? Essa inversão sintática é chamada hipérbato. Feliz ele estava. Para que faz essa inversão, Maria? Para dar rima, gente. Às vezes a palavra não rima, então eu vou inverter aqui, vou colocar uma palavra para lá, outra para cá, e eu vou conseguir o efeito de rima que eu preciso, tá? Então, hipérbato é a inversão sintática dos termos na frase. Aí, na sua apostila, tem um poema do Gregório de Matos. O Gregório de Matos é um poeta do barroco brasileiro. E ele fala assim, neste mundo é mais rico que mais rapa. Quem mais limpo se faz tem mais carepa. Com sua língua ao nobre o vil decepa. O vil decepa o nobre com sua língua. Entendeu? Onde está a inversão? O velhaco maior sempre tem capa. Ok? Então, depois dessa inversão chamada hipérbato, nós vamos ter zeugma. O que é zeugma? Omissão de palavras ou expressões ditas em outro período. É uma palavra que já foi dita anteriormente e agora eu vou suprimi-la da frase, mas você vai saber qual que é essa palavra que está suprimida, porque ela já foi dita anteriormente. Eu gosto de morango, ela de melancia. O gosto sumiu aí, né? Ela gosta de melancia. Mas eu não preciso do gosta aí. Eu já sei que ela gosta de melancia, porque já foi dito antes, entendeu? Então, zeugma é uma omissão de palavras que já foram ditas anteriormente. Diferente da elipse. Na elipse, nós temos, por exemplo, uma palavra suprimida, não foi dita anteriormente, né? Nesse período não foi dito, mas eu sei só pelo contexto, só pelas terminações verbais, eu já sei qual que é a palavra que foi suprimida. Por exemplo, chegamos tarde ontem. Quem chegamos? Nós. Não é? Então, o zeugma omite um termo que já foi dito anteriormente, é fácil saber qual que é, e a elipse omite um termo que não foi dito, mas pelas terminações verbais, pela construção da frase, eu já sei qual que é, ok? Assíndeto e polissíndeto. A é negação, né? Assíndeto é quando eu não tenho conectivo, não tenho conjunções. Olha lá. Escolhi, paguei, levei para casa. Faltou o E, né? Igual a famosa frase atribuída ao Júlio César, né? Vim, vi, venci. Não tem conectivo, né? Para ligar uma frase na outra, porque eu sempre tenho um verbo, é uma oração, ok? E nós não precisamos disso aí, né? Então, assíndeto é a falta de conectivo, contrário do polissíndeto. Aí, ó, o polissíndeto é o uso repetitivo de um conectivo. Ou você dá a festa, ou viaja, ou faz curso. Ou. Essa daí é uma conjunção alternativa, conjunção coordenada alternativa. Né? Eu posso usar também o E, né? E cheguei, dancei e fui vestido de rei. Tem uma frase assim, acho que é do Manuel Bandeira. Então, o assíndeto é não usar conexão, né? Conectivos,
conjunção, o policíneta é usar demais. Ok? Deixa eu ver aqui quem tá falando o que comigo. O Maria, lembrei disso agora, a gente entrou na discussão se capítulo traiu ou não. Ô Maria Clara, entramos, né? Desde o começo do livro, que os meninos queriam saber de mim se ela tinha traído. Falei, não, eu para mim, não. Eu acho que não. Isso tudo é loucura da cabeça do Bentinho. Ele tá velho, teimoso, ensimesmado, e cismou que o capítulo traiu ele. Né? Mas não tem comprovações, não tem fontes comprobatórias na obra de que ela tenha traído, não. Isso para deixar o leitor intrigado, né? Tanto que quando essa obra foi lançada, ela fez muito sucesso, né? Machado de Assis fez muito sucesso com essa obra, como sempre. E aí o público, o leitor, ficou esperando que tivesse um volume 2, no qual ele daria certeza ou não da traição. Só que não teve, porque isso aí é para o leitor, né? Sagacidade do leitor. Aí o Matheus Farrá falou comigo, seu Maria, mas quando chegar no final nós vamos saber? Eu falei, Matheus, você vai tirar suas conclusões. O livro não garante nem nega. Ah, Maria, não é possível. Falei, não é Machado de Assis, né? Passamos do polissínteto. Deixa eu ver aqui o que isso postilha atrás. Assínteto, polissínteto, nós temos mais dever. Então, vocês têm muito dever para fazer para mim hoje. Tá? Figuras de som. Por que são chamadas figuras de som? Porque elas remetem à musicalidade. Por exemplo, primeiro que nós temos aqui a rima. É que a sua postilha nem trouxe, eu pus aqui. Doida que eu tô. Mas tá bom. A rima é um recurso, né? É um recurso um recurso poético para ter musicalidade, né? Similaridade sonora no interior ao final dos versos. Ai, se eu pudesse de minha alma aos elos, prender tua alma enfebrecida e cálida, erguer na vida os festivais castelos que tantas noites planejaste. Pálida. Não é cálida, não é pálida. Tá errado isso aí. A literação e a assonância. Vamos prestar atenção aqui na literação e na assonância. As duas são repetições de sons. A literação é a repetição do som consonantal. Pena que penso que seja pouco, só penso em pensamento que pode te procurar de cá, de lá. Ou vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, do Cruz de Souza, poeta simbolista. A literação é para dar musicalidade aos versos, certo? Quando o Cruz de Souza escreveu de vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões que vogam nos velhos vórtices, vozes veladas. Quando você vai fazendo a leitura desse poema todo, que tem umas 12 quadras, você percebe que meio que parece o som do violão que está sendo tocado. Então, essa aliteração justamente é escolhida propositalmente para já trabalhar a temática do poema. A assonância é a repetição do som vocálico. A, E, O, geralmente. U é muito pouco, mas A, E, O parece com mais frequência. Então, a repetição do fonema vocálico. Às vezes pode aparecer as duas juntas, a literação e a assonância, tá? Sabendo que é uma repetição. Aí, ó, a minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego. Ô, rapa. A minha alma tá armada e apontada. Repetição do A, ok? Então, a literação é a repetição do som consonantal e a assonância é a repetição do som vocálico. Depois nós vamos ter também a anáfora. A anáfora é aquela repetição assim, ó, nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Nossa, né? Que é a sensação de patriotismo, né? A anáfora é a repetição de uma palavra no começo de todos os versos da estrofe ou de um verso inteiro no começo de cada estrofe do poema. Lembra daquele livro do Drummond de Andrade que nós lemos no 8º ano, chamado A Rosa do Povo? Gente, Gabriela, gente. Olha aqui. Lembra do livro chamado A Rosa do Povo? Que foi escrito no contexto da Segunda Guerra, que aí ele fala
das dores do homem do mundo de guerra, ele lembra até do nazismo, né? Das pessoas trancafiadas atrás dos muros altos, marcados na pele. Aquele livro tem um poema que se chama Visão 1944. O que é Visão 1944? É tudo que ele viu naquele ano do mundo de guerra. 1944, a guerra acabou em 45, ok? 39 a 45. Então, ele começa todas as estrofes com o mesmo verso. São estrofes quadra, também, quarteto. E o primeiro verso é sempre assim, meus olhos são pequenos para ver... Aí ele fala, o que os olhos são pequenos? Mais uma cidade que amanhã... Mais uma cidade com pinos vermelhos, que amanhã será apenas pó e pus no arame. Porque vão ser bombardeadas. Né? Meus olhos são pequenos para ver a massa de corpos oceânicos sob a terra. Meus olhos são pequenos porque que ele usa esse recurso expressivo? Para mostrar a pequenez do homem no mundo de guerra. Entendeu? Então, a anáfora é para reforçar uma ideia. Essa é uma repetição, então, para reforçar uma ideia. Ok? Anáfora. Onomatopeia, nossa velha conhecida. Onomatopeia é aquela reprodução de um som, não é? Na escrita. Não precisa ser só o barulho de ding-dong da campainha. Mas, às vezes, a própria palavra já carrega o som. Trotar do cavalo. Trotar. Já é no barulho de trote. Ok? Troque, 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 vão batendo os tamanquinhos. Troque, 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 ligeirinhos, ligeirinhos. Ligeirinhos, troque, troque, vão batendo os tamanquinhos. Na calçada, troque, troque, vão batendo os tamanquinhos. Então, esse troque, troque é onomatopeia. Às vezes, não tem o barulho, como eu falei, né? Aquela palavra ali que representa o barulho. Mas o ritmo de leitura já te dá uma ideia do que está acontecendo ali naquele poema. Por exemplo, Manuel Bandeira tem um poema que chama Maria Fumaça. E em nenhum momento ele fala de Maria Fumaça. A única coisa que ele fala no poema que pode lembrar um trem ou Maria Fumaça é o maquinista, que ele fala assim, ó, café com pão, manteiga não, café com pão, manteiga não, Virgem Maria, o que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão, manteiga não, café com pão, manteiga não, passa poste, passa Bruno, passa Rio, passa boiada, agora sim, café com pão, manteiga não. Olha o ritmo de leitura, que é o tic-toc, tic-toc do trem nos trilhos, né? Piuí, tic-tac, tic-tac. É o ritmo de leitura, a cadência de leitura, não é? Já nos traz a onomatopeia, ok? Depois nós temos a paronomásia. Paronomásia é quando eu emprego palavras com uma similaridade na escrita, igual ali, ó, drão e grão, mas que não tem nada a ver com o significado uma da outra. Entende? Olha, drão, o amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão. Drão não tem nada a ver com grão, sabe? Então, é somente na escrita que elas são semelhantes. As palavras são semelhantes na grafia, mas no significado tem nada a ver. Isso é uma paronomásia, ok? Depois de figura de som aqui, acabou! Aliteração, assonância, onomatopeia, paronomásia. Isso aí. Eu pus a anáfora também para vocês. Então, vou deixar esses deveres todos para vocês hoje. E vocês vão me devolver lá no WebGIS. Eu vou abrir lá para vocês hoje, tá? Eu vou abrir um documento lá, que vocês vão baixar o documento, né? Vão me devolver lá no WebGIS. Pegar e escrever todas as respostas lá. Sabe? Como quando a gente coloca uma atividade lá, vocês vão baixar, resolve e devolve. Fica lá salvo no WebGIS. Então, vocês vão fazer isso. E está valendo o ponto do segundo bimestre. Vocês têm um ponto de dever, não é? Então, está valendo o ponto de dever. Tá bom? Um ponto. Aqui, vocês já estão lendo aí, né? Eu espero em Deus, né? Que vocês estão lendo o nosso... Como é que chama? Os Lusíadas, né? Vocês já leram os Lusíadas, vocês já sabem da história, né? Então, bastante bacana vocês agora verem Mariana Dutra. Esses meninos estão de caô comigo, querendo entrar na minha aula aqui. Eu vou pegar esses meninos. Claro que não. Tá bom, galera? Então, vocês já começam a ler lá o nosso livro em quadrinho. Tá bom? Tá bom, povo? Ih, não fala Beleza, nada. Maria. Tá bom, Todo Maria. mundo dormindo. Beijo, galera.
Tchau, Beijo, tchau. Maria. Valeu, Vou Maria. deixar a atividade, tá? Fica com Deus. Beijo, Maria. Fica com Deus. Beijo. Deus, Maria. Valeu, Maria. Com Deus também. Obrigadão. Tchau, Rafa.